Numa igreja encontramos o cenário da nossa fé. No altar celebramos. No confessionário nos reconciliamos, mas é no banco da igreja que partilhamos nossas experiências mais íntimas com Deus. É ali que testemunhos se tornam histórias de vida, onde a comunhão se fortalece e a esperança se renova. Bem-vindo ao lugar onde a jornada espiritual se revela, e tudo será revelado aqui, comigo, no banco da igreja. Eu tenho visto aqui que você é um cara muito dedicado, né, às coisas da igreja, muito presente, e de algumas vezes eu vejo que você faz dá uns testemunhos do homem novo do que você é, né? Como diz assim, você foi transformado, foi um vaso novo na mão do oleiro, certo? Assim, o cara pegou a cerâmica, se desfez e fez um vaso novo. Inclusive na passagem de João, você, né? Fala, eu vou já falar dela. Que você falou. Mas fale dela aí, o que é que ela hoje representa para você? Na verdade é assim, você já sabe disso, né? E muita gente já sabe, mas é sempre bom a gente falar. Eu era uma pessoa fora da igreja, né? Apesar de minha família ser católica, eu estudava em colégio católico em Caicó e aqui em Natal, eu era completamente fora da igreja, mas tinha uma família, minha esposa, né? Muito católica, vinha à igreja, rezava muito, e eu era à margem. Um belo dia, ela, nas orações dela, pediu para a gente, sempre pedia para eu voltar para a igreja, porque eu fiz como qualquer cristão, me batizei, primeira Eucaristia, Crisma, mas estava fora, ausente. E um dia apareceu com uma ficha de inscrição do SCC, foi a partir daí que eu comecei, e mesmo sem saber o que se tratava, eu fiz a inscrição. E a partir daí a minha vida mudou. Eu fui transformado nesse ser que está aqui na sua frente. E uma palavra que eu usei na época foi: eu estava morto e não sabia. E isso tem em João, né, 3, versículo 3, que ele dizia assim, que ele diz lá que Jesus disse que a gente precisa nascer novamente para poder viver. E Nicodemos questiona ele: mas por quê? Como você vai nascer já adulto? Vai voltar para o ventre da sua mãe? Não, é a vida espiritual, né? A vida que Deus volta a lhe dar. Então a vida é muito curta se você não acreditar que seu espírito vive eternamente. Então quando Deus chama a gente, Ele chama para a vida eterna. Então a vida da gente não é mais, sei lá, 80, 70 anos, né? Vai viver eternamente. A gente está apenas nesse corpo aqui, numa passagem pela Terra. Mas a vida mesmo não é aqui, a vida é lá junto a Ele. Quando ele fala de ser o novo homem, de morrer para o mundo, né? E você ressurgir, viver, nascer de novo dentro da palavra e nascer para Cristo. Agora, duas coisas, Justino, eu acho muito interessante, né? Você está falando da sua esposa Alcione, que é uma pessoa também muito contrita aqui com a igreja. Como a mulher tem esse poder de converter, né? O homem, o marido, de levar os filhos, arrebanhar para dentro da igreja, né? E você foi um cara felizardo, né? Foi você por ter uma esposa virtuosa, como a própria palavra de Deus diz, né? Que deu esse pontapé na sua vida. Se não fosse por ela, eu continuava como eu vivia, né? Numa vida à margem de Deus. E uma coisa interessante, Alexandre, é que Deus, ele, quando você começa a conhecer Ele, né? Eu conheci muito pouco, né? Mas você vai lendo, eu conheço muito pouco ainda, mas eu tento cada dia aprender mais coisas, né? Cada vez que você conhece a palavra, conhece as ações que Deus consegue fazer com as pessoas e com o mundo, Ele atrai cada vez mais. Quanto mais perto você chega dele, mais atração você sente por Ele, né? Obviamente, deve ser uma coisa muito boa, né? A gente vive, você sabe, a gente está aqui na igreja e sabe como é. Mas você tem sede, né? Da palavra sede. E das passei coisas. Muito tempo sem ela, então eu... Está tentando mitigar essa sede justamente. Mas veja só, quando você fala, Justino, que a gente está falando aqui nos bastidores que você é o Júnior
aqui em relação à igreja. Mas o mais importante é você sentir o amor de Deus. Aquele que sente o amor de Deus, ele não é júnior, ele está equiparado a todo filho de Deus, a todo batizado. Agora, tem uma coisa que você falou, nós somos convidados para a vida eterna, não para essa vida. Essa vida aqui a gente vai aos 70, 80, no máximo 100 e alguma coisa, mas a gente é convidado para a vida eterna. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta que ela vai sair talvez de um pouco do contexto que a gente tá falando aqui, mas dentro da questão da espiritualidade da vida eterna. Como médico, como é que você vê essa questão da vida eterna, né, que a gente tem uma vida limitada aqui? Como médico, como é que você vê essa questão da vida eterna? A medicina lhe ajudou a ter esse entendimento, ou é uma coisa que está paralela? A gente na medicina, a gente é muito técnico, né? A gente, infelizmente, ou felizmente, não sei lhe dizer, mas a gente é muito... E isso é igual a isso, a gente não aprende na faculdade, nem na nossa vida. O ensinamento de Deus era para ter, né? Mas, infelizmente, a gente não tem. Mas eu vejo que hoje, né? Eu já era assim, eu usava Deus como... nas minhas orações, apesar de ser bem à margem, mas eu rezava, né? Pouco, mas eu rezava. E eu acho, né? Apesar de não ter essa formação na faculdade, eu acho que tem tudo a ver, medicina com a espiritualidade. Inclusive, você sabe, eu sou cirurgião também, e não há uma vez que eu não peço ajuda a Deus. Eu não gosto nem de falar, porque às vezes eu me emociono, né? Mas depois ela edita aí. Muitas vezes eu tô lá no meio da cirurgia e engancha, né? Chama enganchou. A maioria das vezes dá tudo certo, mas uma ou outra você chega e com o meu parceiro de cirurgia, que também apesar de ser evangélico, ele acredita muito em Deus. E eu digo, e aí, vai fazer o quê? Eu digo, peraí, vamos parar aqui um minuto para eu orar, para eu rezar, que ele vai me ajudar. Abaixa a cabeça, para ali. Pronto, vamos, que ele já me mandou a resposta. E dá certo. Assim, e através disso, ele usa minhas mãos para curar as pessoas. Exatamente. Você é instrumento de Deus na terra para trazer o alívio da dor e trazer a cura. E veja só, Deus, ele usa as suas mãos, como você diz, né? Usa o médico como instrumento para fazer Não tenho dúvida. Hoje, inclusive, eu assisti a missa agora pela manhã e no final a oração era isso. Ajude aqueles que cuidam para que a saúde dele a saúde de quem cuida das pessoas esteja em dia, né? Esteja bem para poder cuidar das pessoas, né? Eu sou muito satisfeito com isso. E cada vez mais parece que se transforma, né? A pessoa se transforma. É um outro ser humano. É um outro ser humano. Não só transformou sua vida, mas você acha que você, de uma forma indireta ou direta, tem transformado de outras pessoas? Sim. Porque o que eu vejo é que você é um pai assim muito, muito acolhedor, aquele pai galinha assim que cobre os pintinhos e a família, e a gente vê toda a sua família aqui dentro. Como é que está essa questão? Você tem influenciado direto, não só na família, que sua família vive aqui, mas... na verdade, lá em casa, apenas uma das minhas filhas, nós temos 3, né, eu e a Alcione, apenas uma ainda não... Ainda eu digo ainda porque a gente está rezando por isso, ela vai vir. Já começou a ver alguma missa, ver outra, mas ela vai vir. As outras duas a mais velha e a mais nova, são bem frequentes na nossa comunidade cristã. Mas em relação à parte médica, né, em relação à parte que você me perguntou, dá para notar nas feições das pessoas, principalmente eu que atendo muito idoso. Esses dias eu estava atendendo, aí uma senhorinha entrou, antes de sentar ela olhou para mim e fez, já estou curada, sem nem conversar com o senhor, só pelo seu sorriso. Quer dizer, isso é maravilhoso, né? Você curar através de um sorriso. Então, eu sempre digo, os pacientes, elas e eles, né, têm que enxergar em mim um Jesus. É como se fosse um Jesus para poder curar. É isso que a minha função é essa. Por isso que eu procuro sorrir, procuro tratar bem. E eu já era assim, agora
estou mais ainda. Que bom. Justino, quando você fala muito nessa questão que você seria um novo convertido, né? Mas o pouco que a gente tem convivido com você, a gente vê que você já era um cristão, você já era uma pessoa de alma boa, você já era uma pessoa, sabe, que transmitia paz para as pessoas, você já era um bom amigo, né? Eu acho, a gente, quando você fez o ECC, a gente bateu um papo ali que você, lá de satélite, que você era, você falou da sua mãe, quer dizer, você era um bom filho. Minha mãe sempre dizia, meu pai, que um bom filho sempre vai ser um bom marido, um bom pai, então o objetivo era ser um bom filho. E lá em casa a gente se esforçava para ser um bom filho. Mas eu acho que o pior dos 4 sou eu lá na casa da minha mãe. Não, eu sempre fui um... Mas, então, veja só, você sempre foi uma pessoa de bom coração. Então, para Deus, que é o que importa, você sempre foi um bom cristão. Talvez você não estava buscando na casa dele. Você já tinha ele dentro de você, mas você não sabia. Tá entendendo, Justino? Não é porque você se tornou um novo convertido que você se tornou uma pessoa boa. Você sempre foi. Só faltava aquela questão do momento de estar mais próximo com Deus e estar servindo. Porque a gente vê aqui, eu não sei nem que hora você está trabalhando, porque se você está servindo aqui dioturnamente na Pascom. Mas é isso, você sempre foi um bom cristão. Com grande satisfação, assim, você não imagina a satisfação que eu tenho de estar aqui servindo, você não imagina. E eu lembrei de uma passagem que, voltando um pouquinho à entrada no ECC, que foi minha porta de entrada, né? E naquela semana do ECC, que é na sexta, começa na sexta, eu estava com angústia, sabe? Assim, uma angústia dentro de mim, eu não sabia o que é que era. Eu dizia para Alcione, para minha esposa, eu dizia, eu acho que a gente precisa viajar, acho que eu preciso tirar umas férias, porque eu não sei o que está acontecendo. Não era financeiro, não era briga, não era nada, era uma angústia no peito. Deus. Era Deus que faltava. E nada enche o nosso coração. Nada preenche. Nada preenche. Somente Ele consegue preencher. Justino, os grandes teólogos aí hoje em dia dizem que o mundo está passando por um momento sedento da palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas não sabem o que é isso. Não sabem o que é. Não sabem o que é. Acha que é isso. É uma depressão, preciso fazer uma viagem, vou comprar um carro novo. É isso. E o cara vai ali amenizando, mas não sabe que o que ele está precisando é de buscar a Deus, que ele está sedento da palavra de Deus. E é somente isso, por incrível que pareça, é somente isso. Somente que eu digo no sentido que Deus não é somente, né? Mas é um grandioso, né? Mas é isso que precisa, né? Você compra um carro, compra uma casa, faz uma viagem, aquilo lhe dá um alívio temporário, né? Mas quem dá um alívio eterno, somente Deus. Muito bem. Eu tenho gostado de você falar, tá sempre falando da eternidade. Eu tô até com esperança de ir por paraíso e me encontrar com você lá. É porque é aquilo que eu falei, a vida é curta, né? A vida é curta se você não acredita que a vida não é só essa, né? Se Deus está do seu lado e você vai ficar junto dele depois que passar para a próxima. Meu filho Guilherme me disse uma vez uma coisa sobre essa questão da passagem da gente. Ele disse, o que é que você quer deixar? O que é que você quer que as pessoas lembrem de você nessa vida? Vai ser tão curta. A gente tem que deixar coisas que as pessoas lembrem positivamente na nossa vida. E quando você for para a eternidade, as pessoas vão lembrar da sua conversão e da sua dedicação à Igreja de Cristo e à Igreja de Roma. Muito feliz. Eu vou lhe dizer que Justino, minha mãe dizia que o céu se alegra com muito mais com um recém-convertido do que com 1000 já convertidos, aqueles que já nasceram com a palavra, porque como eu nasci catequizado pelos meus pais e tal, e tive essa trajetória toda na igreja, eu tenho uma obrigação, né? Não só o amor, mas a obrigação de seguir, né, os ensinamentos. E você não. Você é um cara que passou por isso tudo e teve a noção de que estava afastado, que estava sedento da palavra de Deus, e hoje é um recém-convertido. Vale muito mais do que 1000 já convertidos à sua conversão. Mas é isso. Justino,
meu irmão, se a gente fosse conversar aqui, era o dia todo, não só sobre isso, mas de coisas da... É muito trabalho para ele, é muito trabalho para ele. Justino, quando a gente busca a Deus, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo tem seus problemas, né? Eu costumo dizer que todo cristão ele tem o seu Calvário, o seu Gólgota, né? O que diferencia do cristão para quem não acredita é a forma como vai passar pela tribulação, né? A gente passa mais resoluto e com a certeza de que a gente vai vencer. É igual a você, com a certeza da vida eterna, da morada com Deus, né? E eu estou com você, vou me apegar com você para quando você for, eu vou com você. Obrigado, Alexandre. Rapaz, eu tenho que lhe agradecer, Justino, ter tirado você de casa, né? Do seu trabalho, você trabalha tanto aí, então aqui, ter tirado você de casa nesse momento. Mas é isso. Tá bom, Alexandre. Foi bom demais. Ave Maria, a gente conhece gente demais, né? Satisfação, querido. Sucesso, viu? Obrigado, Alexandre. E continue assim. Amém. Você continue assim. Amém, amém. Com esse trabalho dentro da igreja. Amém. Obrigado. Estamos aí.